Nikolai Nerlin é alemão e foi condenado pela justiça de seu país por antissemitismo, ele nega o Holocausto, e também por pertencer a uma célula neonazista bastante perigosa. Ele está de férias no Brasil desde 2021, fazendo vídeos e passeando pelo sul do país, e não pretende ir embora. Nesse vídeo nós vamos conversar a respeito desse caso, das células neonazistas no Brasil e por que a extrema-direita tem se tornado sedutora para tanta gente. Pessoal, tudo bem? Eu sou Juliane e você está no canal Vai Veja. Por aqui eu falo a respeito de história e literatura. Se te interessa, se inscreve, por favor. Peço que você utilize o campo dos comentários, mande esse vídeo para os seus amigos e não se esqueça do seu like. Então, como estávamos conversando, Nikolai Nerlin, ele é alemão, e ele foi condenado pela justiça do seu país por crime de antissemitismo, negação do Holocausto, e também ele pertence a uma célula neonazista bastante violenta e perigosa. Ele está no Brasil desde novembro de 2021, e ele sobrevive através de doação de seguidores. Ele tinha um canal no YouTube, onde pregava ódio, essas coisas. Esse canal foi banido, mas ele continua ainda fazendo vídeos e postando em outros lugares. Ele não pretende ir embora do Brasil, segundo o jornal O Globo, e está fazendo os vídeos dele aqui no país também. Pelo que se sabe, a última vez que ele foi visto fazendo vídeos e tal, ele estava em Santa Catarina. E por que que isso é importante? Porque ele pode estar em contato com células neonazistas brasileiras. Então, desde 2019, segundo especialistas, as células neonazistas brasileiras têm crescido muito, cerca de 270%. Ao total, são 530 células neonazistas no Brasil atualmente. E segundo Adriana Dias, que é antropóloga e pesquisadora nessa área, eles pensam mais ou menos o seguinte: eles começam sempre com o masculinismo, ou seja, eles têm um discurso de ódio ao feminino, por isso a masculinidade tóxica. Eles têm o antissemitismo, eles têm o ódio ao negro, eles têm o ódio a LGBTQIAP+, ódio aos nordestinos, ódio a imigrantes e negação do Holocausto. Recentemente, a Polícia Federal, a partir de investigações de um caso que vocês devem se lembrar de um rapaz que entrou numa creche em Saudades, em Santa Catarina, assassinou 3 crianças e 2 professoras, a polícia conseguiu encontrar várias células neonazistas no Brasil. Esse cara, eu não vou dizer o nome dele, ele pertencia a uma dessas células neonazistas. Eu não vou citar nenhum nome aqui, pessoal, porque esse pessoal... eles comemoram ali no submundo deles quando a imprensa cita o nome deles, tá? Então eu não vou citar. Então, a partir do celular desse rapaz, a polícia foi investigando e chegou até um campo de treinamento mantido por uma dessas células que funcionava ali em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo uma das mensagens e uma das pessoas presas, esse campo servia de treinamento para combate urbano. Um dos neonazistas presos em São Paulo pretendia fazer ataque a uma festa no final do ano. Não se sabe festa de quem, onde e por quê, mas foi encontrado, a polícia encontrou bombas na casa dele e armas, E a partir disso ele pretendia atacar essa festa. Um outro, que foi preso no Rio de Janeiro, pretendia fazer um ataque à usina de Angra 1. Teve um caso também de um cara preso por pedofilia, e quando a polícia chegou na casa dele, estava lotado de materiais nazistas, armas, incluindo metralhadoras. E todas essas pessoas faziam parte dessas células neonazistas. Segundo especialistas, os movimentos neonazistas têm crescido no Brasil identificados principalmente com o discurso do Bolsonaro. Então vocês se lembram, que o Bolsonaro fez vários discursos contra a esquerda, falava que ia metralhar a petralhada, fez vários discursos contra as feministas, os homossexuais, os negros. E aí, isso fez com que muita gente identificada com esses discursos fossem procurar a extrema-direita e células neonazistas por consequência. Porém, esse fenômeno de identificação de muitas pessoas com esses discursos não é um fenômeno brasileiro somente, ele é mundial.
Vamos lembrar, em 2008 houve uma grave crise econômica que começou nos Estados Unidos e pegou a Europa, a América Latina, ou seja, praticamente o mundo todo. E muitas pessoas, por conta disso, começaram a questionar a validade da democracia. E muitas pessoas penderam para o lado da extrema-direita. A elite, quando ela vê que os seus ganhos estão diminuídos, ela faz com que a classe trabalhadora pague a conta. Isso não é só no Brasil, isso é um fenômeno mundial. No Brasil, obviamente, a elite perdeu com a crise econômica de 2008. Então, ela precisava fazer com que direitos trabalhistas ou acabassem, ou pelo menos diminuíssem, e que os salários também diminuíssem. Então, isso é uma coisa que normalmente acontece. Eles precisam eleger um político que faça isso. Porém, boa parte da população pertence à classe trabalhadora. E ninguém em sã consciência vai votar numa pessoa para retirar direitos ou para diminuir salário. E aí que entra a pauta de costumes. Como boa parte da classe trabalhadora é cristã, católica e evangélica, e boa parte dos cristãos praticantes são evangélicos, então a pauta de costumes é algo muito caro para essa parcela da população. Assim, eles convenceram que as feministas e os homossexuais principalmente iriam acabar com a família tradicional e com o cristianismo, e que as crianças principalmente corriam risco por conta desses dois grupos que pertencem à esquerda, né? Então vamos lembrar, a esquerda encampa os movimentos LGBTQIA+, encampa boa parte dos vários feminismos que existem, enfim. E aí começou, né, um trabalho de convencimento da população através da mídia, a gente pode dizer, através de fake news, enfim, de que era preciso votar em alguém que fosse proteger o cristianismo dos males causados por esses dois grupos, né? E aí elegeu-se o Bolsonaro. Podemos tecer um paralelo com o que fizeram no Brasil e o que fizeram, por exemplo, no regime czarista e também no nazismo. Como assim? Eu não estou falando que é a mesma coisa, eu estou falando que a gente pode tecer paralelos, fazer comparações, tá certo? Então vamos lá. O regime czarista estava em decadência e aí eles criaram os protocolos dos sábios de Sião, que é um documento fraudulento, falando que os judeus iam dominar o mundo, que todos os males eram responsabilidades dos judeus e tal. E assim eles visavam fazer com que a população não cobrasse do czar melhorias, né? Então vamos lembrar, a Rússia era um país extremamente pobre, em que a nobreza preferia investir em vodka do que em ferrovias. Ao mesmo tempo, a servidão foi abolida somente em 1861. E quem foi ressarcida? A nobreza, e não os servos. Os servos caíram na extrema miséria. Então, para que não houvesse reivindicações ou até mesmo uma revolução, eles criaram um bode expiatório. E naquele contexto, os judeus serviram muito bem, entre aspas aqui. O nazismo fez algo muito parecido, possivelmente se espelhando nos czaristas. Eles elegeram os judeus como bode expiatório, como, entre aspas aqui, uma sub-raça, e responsabilizaram os judeus por todos os males da Alemanha. Então, os judeus foram responsabilizados pelo Tratado de Versalhes, pela crise de 29, pela Alemanha ter perdido a guerra, pela Revolução Bolchevique, pela tentativa de Revolução Alemã, ou seja, tudo se tornou responsabilidade dos judeus. Isso é muito comum acontecer, né? Então, para que a população, no caso do Brasil, para que a população aceite perda de direitos, criou-se essa cortina de fumaça, algo muito parecido com o que esses dois regimes fizeram. Vale lembrar também
que não é a primeira vez que o Brasil e a América Latina se tornam paraísos de nazistas. Então, aqui no Brasil veio parar Josef Mengele, né, vindo da Argentina. Ele passou pelo sul do Brasil, morou um bom tempo em São Paulo e acabou morrendo numa praia em Bertioga. Teve o Franz Stangler, que ele foi um guarda de 2 campos de concentração e extermínio, Treblinka e Sobibor, e viveu no Brasil, não utilizou documentos falsos e trabalhou na Volkswagen. Então eu pretendo fazer sobre o Franz Stangler, eu pretendo fazer um vídeo contando para vocês como tudo isso se deu. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e peço a sua gentileza para que você não deixe de se inscrever nesse canal, curtir e compartilhar esse vídeo. Um abraço e até mais.